Boa noite, sejam bem-vindos a esse momento que vamos cultuar o nosso Deus aqui na Igreja Presbiteriana Graça. Eu quero convidar a cada um de vocês nesse momento, a curvar as suas cabeças. Vamos começar esse culto orando, pedindo a Deus que receba o nosso culto, o nosso louvor, a nossa adoração. Então vamos orar. Senhor Deus, nós somos gratos ao Senhor pelo Teu amor, pela Tua misericórdia. Queremos colocar esse culto nas mãos do Senhor e que tudo que nós vamos fazer, que seja para a honra e glória do Senhor. Receba, Pai, o nosso louvor. Esteja, Pai, com a palavra, esteja, Pai, com os cânticos. Tudo que nós vamos fazer seja para a honra e glória do nome do Senhor. Abençoe a cada uma das pessoas que estão nesse momento, Pai, nos assistindo, através desse meio de comunicação que é a internet, e que a Tua palavra chegue, Pai, aos corações de muitas pessoas que carecem, Pai, do Teu amor e da Tua misericórdia. Obrigado, Pai, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia. Obrigado, Pai, por esse dia que nós temos separado para estarmos adorando ao Senhor. Fica conosco, nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Queria convidar a você que nos assiste a abrir as suas Bíblias lá em 1 João, no capítulo 2. Eu vou estar lendo o versículo de número 12. 1 João, capítulo 2, verso de número 12. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Nós sabemos que o nosso Deus é um Deus bondoso, um Deus misericordioso, um Deus que perdoa aqueles que realmente buscam com o coração quebrantado, com o coração aberto para realmente reconhecer o seu estado de pecado. E aqui fala uma pequena reflexão, como Deus trata os pecados de quem recebe a salvação. Os nossos pecados são completamente apagados e esquecidos. Deus nunca mais se lembrará deles. Não devemos mais nada perante Deus depois de termos recebido a salvação. Por isso, não é necessário nenhum ritual ou sacrifício para remir os nossos pecados, pois já confiamos no Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Lá em João 1:29, diz o seguinte: no dia seguinte, viu João a Jesus e vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Também em Miqueias capítulo 7, versos 18 e 19, diz o seguinte: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esquece da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará os pés às nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados na profundeza do mar. Esse é o nosso Deus, um Deus misericordioso. E aqui diz o seguinte: para entender o grande prazer de Deus tem em perdoar o pecado e agir com sua misericórdia. Aleluia, estamos livres, estamos perdoados, nenhuma acusação existe contra nós. Então, graças a Deus, que mandou o seu Filho para morrer naquela cruz, para que hoje nós tivéssemos esse acesso direto ao Pai e os nossos pecados perdoados ali naquele sacrifício. Então, o que nós temos é que adorar, é que exaltar, nós temos que agradecer a Ele sempre, pela misericórdia dEle para as nossas vidas. Somos pecadores, falhos, mas nós temos um Deus que sempre nos perdoa e que está disposto a receber o nosso pedido de perdão. Então, nesse momento, vamos cantar, que nós carecemos dEle e que nós precisamos do seu perdão.
totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. E eu vim também para dizer que eu confesso ao Senhor os meus pecados. Confesso a Ti, Senhor, porque eu fraco sou. Tão fraco eu sou, mas o Senhor é forte. Amém? Confesso a Ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte Tu és. Eu venho a Ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus. Confesso. Já fez isso? Confesso ao Senhor. Confesso a Ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte Tu és. Aleluia! Eu venho a Ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado, humilde, não rejeita, Senhor. Estenda-me Tua graça e deixe Teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do Teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do Teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do Teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do Teu amor. Ó Deus querido e Deus amado, nós viemos aqui, ó Deus, para Te adorar. Nós viemos aqui, ó Deus, para ouvir a Tua voz. E nós nos rendemos diante do Senhor. Nós nos rendemos aos Teus pés.
está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. A ti eu vou Clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Amém, Senhor. De fato, o Senhor é tudo que nós precisamos para viver. De fato, nós não precisamos de mais nada, ó Deus. Nós não somos nada a não ser o Espírito Santo. Ah, se não fosse o Espírito Santo do Senhor habitando em nós, nós seríamos pecado. Porque somos pecado por natureza e a nossa natureza é pecaminosa. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor com a tua infinita graça venha sobre nós, ó Deus, e nos perdoe. Perdoa-nos, ó Deus, as nossas falhas, as nossas faltas. Perdoa, Deus, os nossos pecados. Perdoa-nos, ó Deus, quando nos colocamos, ó Deus, contra o Senhor. Nos colocamos, ó Deus, alheios aos teus mandamentos, alheios à tua palavra. Fazemos, ó Deus, o que nos convém. Perdoa-nos, ó Deus, quando endurecemos ao Senhor, quando pecamos contra o Senhor, quando pecamos contra o nosso irmão, quando pecamos contra a nossa família, contra o nosso próximo. Perdoa-nos, ó Pai, quando somos omissos, porque assim também estamos pecando.
Perdoa-nos, ó Deus, as nossas faltas, perdoa, Deus, as nossas falhas, e nos ensine a sermos melhores todos os dias, a sermos mais parecidos com o Senhor, ó Deus. Muito obrigada, porque o Senhor enviou o teu Filho amado para isso, para nos dar o perdão, para nos limpar e nos purificar de todo o pecado, para nos tirar desse lamaçal, ó Deus. Muito obrigado, porque o Senhor enviou o seu Filho amado, o seu único Filho, para nos salvar, e nós te agradecemos por isso. Perdoa-nos, ó Pai, e nos ajude a sermos melhores, a sermos mais amor, a sermos mais parecidos contigo, em nome de Jesus. Amém. Passamos então a palavra para o pregador dessa noite. Olá, boa noite, bem-vindos. É uma alegria mais uma vez poder estar aqui compartilhando uma reflexão da Palavra de Deus. Por isso, convido a que você abra sua Bíblia para lermos no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Nós leremos os 11 primeiros versículos. A Palavra de Deus nos fala assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. Eles disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Curva sua cabeça, vamos orar? Senhor, nós agradecemos por mais esta oportunidade de podermos compartilhar a Tua Palavra. Assim, Senhor, fale aos nossos corações. Precisamos compreender a Tua Palavra a fim de que possamos praticá-la no transcorrer da nossa caminhada com os irmãos e com o Senhor. Assim nos abençoe, nós oramos com gratidão no nome de Jesus. Amém. Amados, eu gostaria de tratar hoje com o tema A Grande Comissão. É óbvio que este tema está lá em Mateus capítulo 28, dos versos 18 em diante, mas aqui a gente percebe que é também uma grande comissão. Jesus, ele está falando aos seus discípulos depois de ressuscitado, como diz o texto, após 40 dias, e enquanto ele estava com os discípulos, a sua ressurreição com provas incontestáveis. Então, ali com os discípulos, nessa caminhada de 40 dias, ele comeu com eles e depois ele marcou um encontro com seus discípulos, aonde ele deu as últimas instruções, conforme está aqui no livro de Atos, no capítulo 1, conforme os versículos que nós acabamos de ler. E o livro de Atos dos Apóstolos não é
ou não contém apenas a história da igreja primitiva. O que Lucas escreveu não é tão somente um livro de história narrando as experiências dos primeiros discípulos, mas é a sua obra. Ela enfatiza com clareza que há um sentido para a história e Deus está desenvolvendo a história através da vida dos seus discípulos. Então, é importante que a gente olhe, e já disse alguém que o livro de Atos não deveria ser apenas Atos dos Apóstolos, mas Atos do Espírito Santo. E o sentido da história, conforme apresentado por Deus, é o que faz sentido para a nossa história. Participar da grande comissão, portanto, é o que nos fará verdadeiramente apreciar o sentido da vida e desfrutá-la com prazer, até o dia em que deveremos mudar de endereço para a nossa nova morada, que é o céu. Então vejamos, quem são as pessoas que Deus envia para esta grande comissão? Qual deve ser a pregação delas? O que elas devem anunciar? Que poder as reveste para esta empreitada? E qual é o propósito, ou seja, o alvo da grande comissão? Nós queremos desenvolver isso em alguns minutos e chamamos então a sua atenção para o tema, a grande comissão. E nós, em primeiro lugar, vamos ver os enviados para a grande comissão. Então, quem é chamado? Vamos pensar na escolha e no chamado. Até o dia em que, depois de haver dado mandamentos, conforme o verso 2 aqui do nosso texto, por intermédio do Espírito Santo, aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Então, em primeiro lugar, o que nós vemos aqui, com relação aos enviados, que os primeiros enviados foram, de fato, os apóstolos. Então, Jesus disse que eles seriam aqueles que, convocados, estariam dando o pontapé inicial para esta caminhada, a grande comissão. E então vemos também revelação e instrução. Depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Ou seja, o ministério de Jesus mesmo, o ministério particular com seus discípulos, não terminou com a sua morte. Depois da sua ressurreição, ele ainda continuou trabalhando com eles, falando-lhes das coisas concernentes ao reino de Deus. E vamos também ver o comissionamento e envio. E aí está no verso 8, quando ele diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Então, isso é bem enfático. Jesus está dizendo que é para ser testemunhas, ou para serem testemunhas dele, não de outrem, não é? E daí a gente vê que ele disse que para isso eles precisariam esperar o poder do alto ser derramado sobre eles, ou seja, o batismo com o Espírito Santo. Por isso, queridos, olhando para o que Jesus falou na sua oração intercessória, eu costumo chamar de intercessória, quando na Bíblia está falando de sacerdotal, né? É uma oração, quando Jesus a fez em João 17, lá no verso 18, ele diz, nessa oração para o Pai, depois de pedir que o Pai não os tirasse do mundo, mas os livrasse e os guardasse do mal, ele diz: assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os envio. E ainda, na sequência, até o verso 21, ele diz: não rogo somente por estes, que eram aqueles apóstolos, mas também por todos aqueles que vierem a crer em mim,
por intermédio da pregação deles, que era a mesma instrução que Jesus estava dando. Vamos ver, em segundo lugar, o mandado da grande comissão, ou seja, o que essas pessoas, aqueles apóstolos e nós, inclusive, deveríamos proclamar, pregar. E a gente vê que, na verdade, a orientação é para se pregar a pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Criador de todas as coisas, conforme o capítulo 1 do Evangelho de João, lá no verso 3, diz: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, a pregação é esta: pregar, mostrar, proclamar o que Jesus Cristo fez, que ele mudou a história. Ele mudou a história da humanidade, mas também ele mudou a minha história e a sua história também. Também, outra coisa, o que Jesus Cristo ensinou, isso também é o que nós devemos ensinar. Ele ensinou o amor, ele ensinou a humildade, ele ensinou a justiça, o serviço. Na verdade, ele se entregou e ele então nos ensina que nós também devemos nos entregar no serviço desta missão. Ou seja, não há outra coisa para se pregar. Não existe outra ordem expedida por Jesus que precise ser cumprida. Ou seja, não tem mudança, pois o conteúdo que ele deu naquela época não expirou. O texto diz: a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Ou seja, tudo que ele começou a fazer, tudo que ele começou a ensinar, ele passou para os seus discípulos, que foram passados esses ensinamentos de geração a geração até chegar a nós. Portanto, devemos anunciar Jesus Cristo. Todas as mensagens de Gênesis a Apocalipse devem anunciar Jesus Cristo, devem focar Jesus Cristo, não é? E deve focar nos seus atos, focar no seu amor, nos seus milagres, nos seus ensinamentos, na sua morte e ressurreição em nosso favor e as implicações disso para o nosso dia a dia, porque é no dia a dia que nós vamos colocar em prática estes ensinamentos. Também uma coisa interessante é com relação à credencial necessária para a grande comissão. Este é o terceiro item, terceiro ponto. A nossa autoridade, a autoridade dada àqueles discípulos e também dada a nós. Então, a nossa autoridade é exercida à medida em que testemunhamos de Jesus Cristo. Então, à medida que nós vamos testemunhando e à medida que também vamos absorvendo seus ensinamentos, a autoridade cresce em nós, na medida em que anunciamos o Evangelho de Cristo de forma a salvar, santificar e edificar as pessoas. E Paulo sabia perfeitamente disso quando escreveu. Portanto, ele está escrevendo aqui à igreja de Corinto, na sua segunda epístola, capítulo 13, verso 10, ele diz: portanto, escreva estas coisas estando ausente, para que quando eu for não precise ser rigoroso no uso da autoridade que o Senhor me deu para edificá-los e não para destruí-los. Que coisa interessante, meus amados, a autoridade que recebemos, ou seja, nossa autoridade, não vem de nós mesmos, nós não temos esta autoridade intrínseca em nós, não é? Vem de nossa herança, aliás, nem de nossa herança e nem do nosso grupo. Vem do Evangelho. Romanos 1,16 diz: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. Então, é o poder, é a autoridade que estão no Evangelho, não é? E é isto que nos promove, o próprio Evangelho. A autoridade vem do Evangelho, o poder vem do Espírito.
Ou seja, nossas armas não são carnais, não é? Não é pela força nem pelo poder, mas pelo Espírito do Senhor, que nós conquistamos as pessoas para Cristo e as vemos sendo mudadas, transformadas, sendo amadurecidas na caminhada da fé. Em quarto e último lugar, o alvo da grande comissão. Então, qual é o foco da grande comissão? O nosso alvo é, a partir de onde estamos, de qualquer lugar, chegar até os confins da terra, levando o Evangelho de Jesus, espalhando o reino de Deus, enchendo toda a terra com o conhecimento do Senhor. Veja que há um alvo, há um foco, não importa aonde a pessoa esteja, onde o discípulo de Jesus se encontre, porque nós recebemos de Deus como alvo o ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que Jesus tem ordenado, e Ele prometeu estar conosco todos os dias até a consumação do século. Isso está em Mateus capítulo 28, versos 19 e 20. Então, isso que Jesus falou em Mateus, já no finalzinho do livro, Mateus registra, é exatamente o que Jesus está dizendo: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Então, queridos, nosso alvo é testemunhar de Cristo, transformando as pessoas no poder do Espírito Santo com o Evangelho, a partir do coração, para que o comportamento deles transforme, eles sejam transformados e o seu comportamento, a sua conduta também transforme a sociedade a partir de onde eles se encontram. Então, nosso alvo é testemunhar de Cristo, tornando em discípulos dele, pela graça e por meio da fé, todos os salvos de cada língua, tribo e nação. Nosso alvo é testemunhar de Cristo, abrindo mão de tudo o que somos e temos, entregando nossas vidas e valores ao Senhor do Reino, por amor aos perdidos e para a glória de Jesus Cristo. Foi isso que ele fez. A gente olha para esse texto e se olhar também lá para 1 Coríntios capítulo 13, lá o último versículo, vai dizer que hoje são três os fatores que nos movem: a fé, a esperança e o amor, mas o mais importante de todos é o amor. É este que perdura para sempre. Nosso alvo é testemunhar de Cristo, abrindo mão de tudo, portanto, e o nosso alvo é espalhar o reino espiritual de Cristo, encher a terra do conhecimento do Senhor através de nossas palavras e também através da nossa postura. Como igreja de Jesus, nós precisamos ter esta conduta inabalável para que o mundo venha a nos olhar como quem estivesse olhando para Jesus, no sentido de que Jesus mudou a história, mas não foi só naquele tempo, a história continua sendo mudada de acordo com o nosso posicionamento como igreja de Jesus. Eu quero, então, concluir dizendo o seguinte: com base no que vimos nesta reflexão, quero que você me permita fazer 4 aplicações que falam das 4 dimensões da vida do discípulo, conforme nos requer a grande comissão. Primeiramente, mantenha a sua vida devocional. Sabe por quê, queridos?
Jesus nos chamou para estar com Ele. Lá em Marcos capítulo 3, verso 14, está bem claro isso, que Jesus separou 12 para estarem com Ele. Então, hoje, nós também precisamos estar com Jesus e para isso precisamos conhecer a sua palavra, conhecer a sua vontade, conhecer os seus mandamentos, a fim de que possamos cumpri-los. Segundo, desenvolva uma vida missional. O que é isso? Jesus nos chamou para nos enviar em missão. Vida missional é viver intencionalmente de forma missionária em tudo o que se faz. É refletir Jesus para as pessoas, convidando-as a ouvir e viver o Evangelho. Aí você pode dizer assim, pastor, nós estamos num período de pandemia e estamos em isolamento, mas a palavra de Deus não está presa, a igreja de Deus está em funcionamento, nós podemos usar as redes sociais, podemos pensar nas pessoas, podemos vislumbrar, visualizar pessoas e orar por elas, depois fazer contato com elas, depois convidá-las a ouvirem mensagens bíblicas que nós podemos transmitir através das redes sociais. E aí, queridos, cultive uma vida relacional. Jesus nos chamou para fazer discípulos. Então, quero que você pense comigo, quantas horas tem uma semana? Eu fiz as contas, 168 horas. Quanto desse tempo você gasta se relacionando com pessoas na missão de Jesus? Você já pensou nisso? De 168 horas semanais, quantas dessas horas você gastou buscando se relacionar com pessoas para apresentar a missão de Jesus? E por último, preze por uma vida educacional. Jesus nos chamou para aprender. Olha que interessante. Aprender e guardar, né? Então, esse guardar aqui também é praticar aquilo que o texto está dizendo lá de Mateus, né? Que batizando os discípulos e ensinando-os a guardar todos os ensinamentos dele, né? Então, preze por uma vida educacional. Jesus nos chamou para aprender. Todo discípulo de Jesus precisa ser ensinável. Portanto, para isso é necessário participar das exposições bíblicas, ou seja, das pregações, dos estudos na escola bíblica dominical, dos pequenos grupos e também dos treinamentos. Tudo isso que a igreja oferece são meios para que nos eduquemos cada vez melhor na palavra de Deus para praticarmos aquilo que está dentro da vontade de Deus. O Senhor da grande comissão, Jesus, tem muito a fazer em nós e através de nós, e Ele quer usar você. Ele quer usar você na obra dele. Você está disposto? Você tem disposição para isso? Lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 6, o verso 8, Isaías, depois de ter uma visão do trono de Deus, né, da presença santa de Deus, ele disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos contemplaram o Senhor dos Exércitos. Mas aí, de repente, ele foi purificado dentro daquela visão e ouviu-se a voz do Senhor perguntando: a quem enviarei e quem há de ir por nós? E Isaías prontamente respondeu: eis-me aqui, envia-me a mim. Querido, meus amados irmãos, se você entendeu esta mensagem da grande comissão, então faça como Isaías, seja pronto a ouvir e obedecer a voz do Senhor. Que Ele nos abençoe. Vamos orar. Senhor, nós agradecemos pela Tua palavra e suplicamos que esta palavra
cumpra o propósito do Senhor na vida de todos os nossos ouvintes nesta noite. Que assim possamos absorver esta palavra e praticá-la na nossa caminhada. É o que te pedimos no nome precioso de Cristo Jesus. Amém. E agora, irmãos, que a graça bendita de Jesus, o amor infinito de Deus, o nosso Pai, e as ternas consolações do Espírito Santo repousem e permaneçam convosco, bem como com toda a família de Deus, espalhada por todo o mundo, hoje e sempre. Amém. Meus amados, que Deus abençoe e tenham uma excelente, abençoadíssima semana. Que Deus também oriente, porque temos a live de oração na terça às 19h, temos os pequenos grupos também já na quarta-feira às 20 horas. Convido você para participar porque vale a pena. Que Deus nos abençoe.